Olá, Beth. Olá, está no ar mais uma edição da TV Cidadania, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. A TV Cidadania de hoje vai falar sobre o crescimento dos índices de separações e divórcios feitos em cartório. E para discutir este assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a advogada Gladys Maluf Chama, que é especialista, Beth, em direito de família. Vale a pena conferir. Mas também estará conosco nessa edição o presidente do Colégio Notarial, o Biratã Pereira Guimarães. Acompanhe também a cobertura das palestras realizadas pela Comissão de Cultura e Eventos na sede da OAB São Paulo. E ainda neste programa, conheça mais sobre os serviços oferecidos pela CASP aos advogados da capital e do interior. Ney e amigos da TV Cidadania. Eu tenho aqui em mãos dados interessantíssimos. Um levantamento da seção paulista do Colégio Notarial do Brasil aponta que o número de separações, divórcios e inventários consensuais em cartórios cresceu. Em 2009, os cartórios paulistas realizaram mais de 39 mil escrituras, cerca de 20% mais do que em 2008 e 84% mais que em relação ao primeiro ano de vigência da Lei 11.441 de 2007. Por isso, está aqui conosco a advogada Gladys Maluf Chama, especialista em direito de família, que vai conversar com a gente, Ney, a respeito desse tema. O nosso muito obrigada por ter atendido o convite da TV Cidadania e nós vamos começar esse nosso bate-papo perguntando. Doutora Gladys, a lei número 11.441 de 2007 ajudou a desafogar o judiciário na área do direito de família? Ah, sim, sem dúvida. Com essa lei, hoje é possível que a população, que os interessados possam elaborar a separação em cartório, o inventário em cartório, desde que não haja menores envolvidos. Então, isso é muito mais prático, é como uma escritura de compra e venda. Você vai ao cartório, assina, assistida por um advogado sempre, porque existem termos técnicos que não podemos esquecer, e é feito, pronto. Antigamente era muito mais complicado, tendo que ir ao fórum, tem todo um trâmite burocrático legal, que além de afogar o judiciário, dá muito mais trabalho para as partes, sem dúvida. Sem dúvida, desgaste também psicológico, muito desgaste, né? Direito de família já é muito desgastante, claro. Podendo resolver isso rápido, é como uma cirurgia. Extirpar o problema o mais rápido possível. Exatamente. Doutora, comparativamente, como é que é separar na justiça e separar no cartório? Tendo em vista prazo, tendo em vista o custo, porque em ambas as situações a pessoa tem que ser assistida por um advogado. Eu vou explicar por quê. Na justiça é óbvio que você entende que tem que ser representado por um advogado, mas no cartório também. Porque o advogado é quem vai fazer a filtragem, vai explicar para você se você pode ou não fazer a separação no cartório. É o advogado que vai ver o que vai ficar escrito lá, porque a validade é a mesma. E eu acho, doutora Gladys, que tem gente que não sabe ainda bem o que está acontecendo. Enquanto a senhora vai pensando na minha pergunta, nós vamos a Um Povo Fala. Quer ver? Vamos ver. Vamos falar sobre esse tema, a dissolução do casamento em cartório, saber a opinião do nosso colega. Como é seu nome? É Roberto. Roberto, qual a sua opinião? Olha, eu acredito que para termos de agilizar, né, eu acho que tem que desburocratizar sim. Eu acho que se a pessoa não dá certo uma com a outra, querem se separar, eu acredito que assim fica mais fácil, né? Eu acho que havia uma demanda reprimida e muitos casamentos eles se mantêm por força de tradicionalismo, mesmo a burocracia. Então essas medidas que agilizam esse processo, eu acho que é uma benfeitoria para a sociedade. Às vezes as pessoas até deixavam de fazer esse processo pela burocratização, pelo custo. Perfeito, aí fica esses casais enrolados aí, que é o popular tico-tico no fubá, não é isso? Tá certo, muito obrigado pela sua opinião, voltamos aos estúdios. Comparando na justiça e no cartório, quais são as principais diferenças?
A diferença é como eu estava explicando. No cartório é como se fôssemos assinar uma escritura de compra e venda de imóvel. Simplesmente comparecemos perante o tabelião, colocamos os termos, na verdade a escritura já deve estar pronta porque as minutas vão e voltam, as partes Por isso aceitam. que o advogado é importante, porque ele já esteve no cartório. Sim, nós que vamos preparar a escritura, o cliente só vai chegar no cartório, vai analisar isso que combinamos e é isso que tem que ser feito. O advogado é importante porque os termos técnicos, eles continuam existindo. Aquela exigência legal de quais são das consequências que virão por conta disso, qual é o nome que a mulher vai usar ou não, isso porque normalmente é a mulher que usa o nome do marido hoje em dia, se bem que a lei permite que ambos possam acrescer o sobrenome. Enfim, a pessoa tem que entender através de um advogado juridicamente quais são as consequências. Mais barato também, né? É mais barato em que pese existir o honorário do advogado bem lembrado, porque o nosso trabalho é quase o mesmo. Nós temos que preparar uma minuta, assim como nós preparamos uma minuta numa separação consensual no fórum. Essa minuta é praticamente igual. O problema é que no fórum nós temos mais burocracia, temos que voltar mais vezes ao fórum para outras providências que no cartório elas são simplificadas, porque o trabalho até é feito junto com o cartorário, aquele que está nos ajudando. Doutora Gladys, o nosso espaço, a TV Cidadania, claro, ela é voltada para os operadores do direito, mas a gente tem a alegria de saber que as pessoas, a sociedade em geral, nos acompanha. Então eu gostaria que a senhora conversasse, falasse para o pessoal de casa quais são as circunstâncias, em que circunstâncias as pessoas que estão pensando em se divorciar, se separar, enfim, que o casamento não anda bem e que está precisando se separar, pode pensar em procurar o advogado e se utilizar desse sistema através do cartório. Na verdade, realmente é uma coisa muito boa quando nós conseguimos encontrar casais que se entendem, que conseguem fazer uma separação consensual, porque depois de tantos anos de vida, normalmente são muitos anos, elas têm que tentar isso. É muito triste, é um desgaste muito grande quando existe um litígio numa família, os corações saem despedaçados, não só o bolso do cidadão. Na história, né? É uma ruptura na vida, na história, então é muito difícil. Quando consegue fazer um acordo, então vamos fazer de forma rápida e o mais indolor possível. E aí sim tem que ser procurado um advogado, pode ser um advogado para as duas partes. Eu nem aconselho, eu acho que é sempre bom cada um estar assistido por um profissional para ficar bem tranquilo naquele momento. Mas o advogado era seu? Não, foi você que sugeriu, então eu fui enganada. Porque é um momento de insegurança de ambos. Muita insegurança, Então... se bem que nós advogados temos a ética de somos procurados por ambos, nós vamos fazer o trabalho para ambos e escrever aquilo de forma que beneficie ambos ou não prejudique ninguém. Doutora, queria pedir licença para a senhora um pouquinho. A doutora Beth Russo falou aqui sobre um levantamento que a produção do programa fez junto ao Colégio Notarial da Seção de São Paulo. Esse colégio diz o seguinte: o número de separações, divórcios e inventários consensuais em cartórios cresceu em 2009. Os cartórios paulistas realizaram mais de 39 mil escrituras, cerca de 20% mais do que 2008. E, pasme, e 84% mais que em relação ao primeiro ano da vigência da Lei 11.441 de 2007. Doutora Beth, eu estive com o presidente do Colégio Notarial, o Biratã Pereira Guimarães, que também é nosso colega, evidentemente, se ele é advogado formado e concursado lá no cartório. Nós tivemos lá no cartório de Alphaville, que aliás tem um movimento extraordinário, o cartório, e muito bem situado, muito bem construído, com atendimento à população, que antigamente os cartórios eram apertadinhos, coisa e tal. Então, se a doutora Beth me permitir, a senhora me permitir, eu queria mostrar um pedacinho daquilo que nós conversamos lá. Então vamos conferir juntos. Presidente, no Brasil a gente fala muito, ao invés de falarmos em eficácia, a gente fala muito em lei que pega, lei que não pega. A gente tem observado que determinadas leis, onde não há muita burocracia, a facilidade de assimilação da população é maior. Não é? Por exemplo, nesse caso aqui, a menor burocracia que o senhor mencionou